Crianças que têm uma agressividade excessiva, que vai muito além daquelas pequenas crueldades comuns na infância. Por que isso acontece? Culpa da educação? Herança genética? Crianças que não sabem brincar. Meninos e meninas que aos 10 anos agem como adultos. A ditadura da criança é o tema de hoje do Márcia Piotier Pesquisa, que tem mais. O outro lado da moeda. O drama das crianças que são vítimas da violência praticada, muitas vezes pelos próprios pais. Crianças que imitam adultos, esqueceram as brincadeiras e desde os 5 anos frequentam salões de beleza. Os americanos afirmam, as babás são responsáveis por 1/3 das agressões contra as crianças. E uma entrevista com Sandy Júnior, que segue a carreira de sucesso do pai, o cantor sertanejo Chororó. Acho que só chega assim cantando, já pedindo alguma coisa, falando alguma coisa na cara, se não me conhece, esses meninos. Porque se me conhece, não tem coragem mesmo. Toda criança tem seu lado cruel. Mas será que a maldade faz parte do desenvolvimento infantil? A repórter Mônica Puga mostra como a falta de limites na formação da personalidade pode transformar brincadeiras em tragédias. Quem mata passarinho quando criança vai matar adultos quando crescer? Até que ponto brincadeiras inocentes podem ser um indicativo de pessoas más? O que já se sabe é que todas as crianças fazem maldades, que nem sempre é intencional. Uma fase delicada e importante na formação da personalidade e da consciência moral. Freud chamava de perversão polimorfo, fase pela qual as crianças passam antes da repressão da cultura. Elas sentem prazer no sadismo e no masoquismo. Nesta época, os psicanalistas alertam que nesta fase os pais têm que estar muito atentos, impondo limites às crianças, para que elas não se tornem adultos perversos. Foi em busca de respostas e de como estabelecer os limites que a mãe de André procurou ajuda. Ciúmes e violência passaram a fazer parte da vida familiar desde que o caçula nasceu. O dia a dia em casa ficou difícil. Deixar os 2 meninos sozinhos, em perigo. Não é que ele seja bem agressivo, mas, por exemplo, se o menino faz alguma coisa que ele acha que irrita, ele não tem medida se ele tiver que dar uma bolacha dele. Ele falou tapa forte. Você falou que não é bem tapa forte, não, né? Dá o tapa, dá socão, dá tudo. Tapinha, pô. Tapinha, cara. O que quer dizer isso? Tapinha, eu vou dar cada mãozão nele, que for daqui ele vai voar lá na sala. Tem uma vez que tava brincando, mas aí eu não tava brigando não, tava brincando lá na sala, só que aí eu fui puxar a perna dele, foi braço, quer dizer, aí quebrou o braço dele, saiu, deslocou. Só que não foi por querer não, naquela hora ali eu tava brincando, não tive intenção de... Agora ganhei. Se você não cuida, acho que mais tarde pode ser uma coisa bem mais agressiva, não pode? Acho que pode, sim. Mas qual é a origem da maldade? Toda pessoa é produto do meio em que vive ou a carga genética pode ser decisiva? Essa discussão que parecia descartada com o desenvolvimento da psicanálise ganhou novos contornos. Existem especialistas defendendo a teoria que o fator genético está diretamente ligado à violência e à maldade. Os estudos mostram que a delinquência juvenil tem um componente muito mais ambiental. Mas a delinquência que se mantém na idade adulta, e, por exemplo, no caso desses rapazes que colocaram fogo num mendigo, já eram adultos, já tinham mais de 18 anos, né? Aí você pode dizer, os estudos mostram que existe um componente genético importante. Se aceita cada vez mais que a personalidade, vários componentes da personalidade têm um componente genético. E quem tem filhos vê isso, você vê irmãos educados no mesmo ambiente e a gente vê que sempre eles têm uma personalidade diferente, né? Pestinha, pimentinha, levado da breca, eles são o pesadelo dos vizinhos e causam dores de cabeça constantes nos pais. Ardeiros e dispostos a tudo para chamar a atenção. E não se mede esforços para tentar entrevistar um garotinho levado. Insisto, Rodrigo mostra que não sou bem-vinda. Entrevisto a irmã. Ele pegou um fósforo e veio aqui pra debaixo da cama e fez uma coisa, e botou fogo. E depois ele foi lá pra sala e
e ficou... E olhou pra cara da Inácia. E a Inácia perguntou: o que você fez lá, Rodrigo? Pra ele: nada. Mas será que existem mesmo crianças mais violentas do que outras? Uma criança, tipo, usar um estilingue para caçar passarinho, ela está fazendo algo que somaria, ela está desenvolvendo o seu instinto caçador. Ao passo que explodir uma cabeça de negro no rabo de um gato é crueldade, é sadismo, isso não acrescenta, isso pode ter a ver com alguns fatores, tipo crueldade dos pais contra a própria criança, uma criança deprimida com carência afetiva importante, uma criança com estrutura patológica, com uma psicopatologia, com patologia no social, criança que não tem a sensação de culpa dentro dela, isso precisa ser visto. Isso pode ter a ver com algum distúrbio psiquiátrico, tipo esquizofrenia, onde a pessoa distorce uma realidade. Isso pode ter a ver com fatores culturais, vamos ver quem é mais cruel para se impor naquele grupo. Então, isso precisa ser visto por uma gama muito grande de aspectos para se chegar a uma conclusão mais definida. Ele é franzino, baixinho, vive nas ruas. Tem 15 anos, mas parece menos. Foi gerado na rua, nasceu na rua e ainda vive nela. Tinha cheirado quase uma lata inteira de cola quando jogou bombinhas acesas num mendigo que dormia no centro do Rio. O mendigo morreu queimado. O garoto está preso no Instituto Padre Severino para menores infratores. Eu enrolei um bocado, fui amarrei e joguei. E o que acontece? Como é que é o nome dessa bombinha, assim, dessa amarração na rua? É bombinha mesmo. Bombinha Malvina. Malvina? E o que acontece quando você acende a Malvina? Aí explode. Mas explode como? Pá, pá, pá. E aí você jogou em cima? Não, joguei perto dele. Aí saiu espalhando. E onde é que estava o álcool? O álcool estava debaixo dele, assim, perto da coberta. Estava coberto o álcool? Você não viu que estava lá? Tava. Eu ainda tentei apagar sem abafar o fogo foi continuando. A ligação viu, jogou água em cima dele, eu fui sair voar. Joguei perto dele, mas não foi com maldade. É muito comum ver maldade na rua? Tem vez que eles bota aquele negocinho assim no pé dos outros, pra queimar os outros também. Põe o quê? Mostra aí. É o... espuma com... Põe espuma onde? Aqui? Espuma aqui assim. Aqui assim, enrolado. Aí os outros tá dormindo, aí ele vai e taca fogo. Põe isso nos mendigos que estão dormindo? Não, em mim. Tacaram fogo aqui em mim aqui também. Você faz com você, faz com muita gente, né? Não, eu não faço com eles, não. Não, mas eles fazem? Eles que fazem. Você acha que é a cola que faz isso? É. Por quê? Como é que fica quando cheira a cola? Fica num outro mundo, aí fica pensando que tá ficando maluco, aí vai tacar o bagulho nos outros. É coisa da vida assim mesmo, tio. Como assim? Aqueles que vivem melhor, vivem bem. Aqueles que vivem ruim. Vivem ruim e fazem ruim, você acha? Eu acho, mas eu não penso dessas cabeças que tacar fogo nos outros com maldade, fazer maldade na rua, peraí. Eu acho crucial a sociedade se mobilizar. Eu acho que é importante o brasileiro acabar com essa postura, tipo, é meu parente, não é meu parente que se arrebente. Quer dizer, esta criança faz parte da sociedade na qual eu estou inserido e eu também sou responsável por ela. Inclusive, se eu não intervir nesse processo, essa criança pode causar dano a mim e à minha família. Aqueles que vivem melhor, vivem bem. Aqueles que vivem ruim. Será que palmada educa? Ou é uma atitude que deve ser evitada? Vamos ver agora o que as pessoas pensam disso. Dar palmada em criança educa? Olha, educar não educa. Com palavras você consegue melhorar as coisas com criança, né? Uma palmadinha, né, de leve, mas tem que ter papo. Palmada em criança? De forma alguma. Eu jamais bateria no meu filho. Os pais automaticamente estão preocupados com muita coisa também, com os trabalhos, com o estudo, com isso, com aquilo, e esquece o tempo também dos filhos. E eu mesmo, às vezes, também não tenho tempo para os meus filhos. Eu não sou a favor de palmada. Sou a favor só de conversar com a criança. Concordo. Ele conversa muito com você? Conversa. E resolve? Aham. Você fica obediente depois? Depois eu fico. Castigo educa melhor do que dar palmada. Ah, meu Deus do céu. Eu
não me lembro mais, há tantos anos que eu tive filho. Castigo de não ir ao cinema, de não ir ao banho de mar, essas coisas. Dependendo da situação, uma palmada cai bem. Não, acho que tem momentos em que você tem que repreender, mas bater eu acho que não é solução, não. Eu acho que você pode educar conversando e brincando com ela e mostrando que tá certo e que tá errado. Por exemplo, pegar no microfone não tá certo. Tira a mãozinha, meu neném. Pronto. Antigamente, muito antigamente, costumava-se dizer que a criança não tinha direitos. O psicanalista argentino Arnaldo Raskovski foi o pioneiro a provar que se uma criança tem uma infância feliz, ela vai se tornar um indivíduo feliz. O Dr. Raskovski criou uma organização chamada Filium, que ajuda pais e filhos a se relacionarem, e escreveu os importantes mandamentos da criança. As crianças aprendem aquilo que vivem. Se uma criança vive criticada, aprende a condenar. Se uma criança vive com hostilidade, Aprende a brigar. se uma criança vive envergonhada, Aprende a sentir-se culpada. se uma criança vive com tolerância, Aprende a ser tolerante. se uma criança vive com estímulo, Aprende a confiar. se uma criança vive apreciada, Aprende a apreciar. se uma criança vive com equidade, Aprende a ser justo. se uma criança vive com segurança, Aprende a ter fé. se uma criança vive com aceitação, Aprende a respeitar-se. se uma criança vive com aceitação e amizade, E você vai ver a seguir. Meninos e meninas que esqueceram a infância e cresceram rápido demais. Se eles querem ser mais maduros, eles vão usar roupas mais maduras. E ainda hoje, os americanos afirmam que as babás são responsáveis por 1/3 das agressões contra as crianças. Nós voltamos num instante. O que será que as crianças mais se queixam dos adultos? E o que elas pensam delas mesmas? É o que vamos saber agora. O que você acha de chato nos adultos? Que eles batem na gente. Quando a gente perturba, quando eles estão dormindo às vezes. Eles não dão dinheiro pra você poder brincar. Brigam. Quem briga? Os adultos. A gente espalha os brinquedos. Eles não deixam a gente sair, eu não gosto. Também quando não dá dinheiro é chato. Tem uns que são legais, agora tem outros. Brinquedo, caixa e muita diversão e brinquedo. Você acha mais legal ser adulto ou criança? Criança. Por quê? Porque criança bagunça e adulto não. É melhor ser criança ou adulto? Adolescente, essas coisas. Criança. Você já é adolescente? Não. Tem criança que é muito chata, sabe? Ser criança é muito bom, por causa que a gente pode fazer várias coisas e os adultos nem todas as coisas podem fazer. Aí fica puxando, querendo brincar com a gente, né? E a gente já não brinca mais com essas bobeirinhas. O jornal argentino Clarín entrevistou 300 meninos e meninas para saber o que eles consideram ser criança. O resultado você vai ver agora na pesquisa Grupo MPE. – 78,7% das crianças entrevistadas disseram que ser criança é divertir-se e ser feliz. 19,9% tiveram opinião negativa. Ser criança é não poder fazer coisas de gente grande. 8,5% disseram que é simplesmente uma etapa da vida. 1,4% disse que é ser uma boa pessoa. E 0,7% disse que ser criança é ser simpático. Olha, esta é uma pesquisa qualitativa, onde cada criança entrevistada pôde dar mais de uma resposta. Eles ou elas têm 5, 10 anos de idade e já dançam a dança da garrafa, imitam Carla Pérez, a loura do Tchan. Será que isso está certo? Veja o que diz a socióloga Lúcia Ribeiro, que estuda temas ligados à sexualidade infantil.
As letras das músicas, às vezes, são muito pesadas, muito, sabe, sem nenhum valor, sem nenhum limite. Então, esse tipo de coisa, eu acho que certamente não é positivo para as crianças. Eu acho que leva a uma excitação excessiva, a uma erotização precoce, e eu me pergunto até que ponto isso não pode ter consequências depois na própria vida sexual das crianças, depois, mais tarde, quando adolescentes, no sentido de incentivar e induzir uma vida sexual sem preparação, sem orientação. Então, eu acho que o papel da mídia, nesse momento, precisa ser questionado e precisa ser criticado, porque é uma influência muito forte e, afinal de contas, a mídia tem também uma responsabilidade social. Que tipo de formação nós queremos dar às nossas crianças? Eu acho que aí, não só a mídia, como as outras instituições, a família, a escola, as diversas igrejas, tem que tentar dar uma vivência da sexualidade mais livre, mais feliz, mais aberta. E você vai ver no próximo bloco. Cuidado com as babás americanas. Elas ganham uma fortuna e quase sempre maltratam crianças. A maioria dos psicólogos acredita que crianças que crescem tendo pouco contato com os pais acabam ficando mais vulneráveis a problemas emocionais quando se tornam adultas. E ainda hoje, o drama de crianças que sofrem maus tratos dos pais. Nós voltamos depois dos comerciais. Nos Estados Unidos, as babás são um artigo de luxo. Elas ganham mais de $300 por semana, sem contar os benefícios. Mesmo assim, são responsáveis por 1/3 das agressões contra as crianças, como mostra o nosso correspondente em Nova York, Herbert Henning. Há menos de 6 anos, educadores e psicólogos infantis comemoravam uma nova revolução no modo de vida da família americana. A geração dos baby boomers, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial e virou do avesso a moral e os costumes nos anos 60, enfim descobria a importância de cuidar pessoalmente dos filhos. Em 91, só pouco mais de 20% das crianças passavam o dia em creches ou com babás. Comentava-se na época que o fenômeno era uma volta aos anos 50, quando poucas mães trabalhavam fora de casa. Mas já em 93, a tendência se reverteu e em cada 10 crianças, 3 passaram a ficar longe dos pais durante o dia. Este número continua aumentando na mesma proporção em que cresce o número de famílias em que os 2 pais trabalham fora. As crianças, então, acabam convivendo mais com as babás do que com os pais. Passam mais tempo em creches e escolas do que em casa. A maioria dos psicólogos acredita que crianças que crescem tendo pouco contato com os pais acabam ficando mais vulneráveis a problemas emocionais quando se tornam adultas. Muitas viram pessoas solitárias e com tendência à depressão. Para algumas crianças, os problemas e o sofrimento já começaram. Veja essas imagens. Ela é uma universitária que tinha licença para trabalhar como babá e ganhava $300 por semana, mais benefícios. Veja de novo a pedagogia que ela usava para disciplinar o bebê. Essas imagens só existem porque a mãe da pequena Karen desconfiou de algumas marcas no corpo da filha. Ela instalou então uma câmera escondida para espionar a babá Louise Hellman. Não é um caso isolado. De acordo com dados do governo, as babás são responsáveis por mais de 1/3 dos 140 mil casos de violência infantil que acontecem todos os anos nos Estados Unidos. 2.000 crianças morrem por ano por causa de abusos físicos ou negligência. Mais de 400 são assassinadas por babás. As crianças mais novas, com menos de 4 anos, que têm mais dificuldades para se defender, são as maiores vítimas. Alguns pais, preocupados em deixar os filhos com estranhos, apelam para uma saída extrema. Deixam os filhos em casa acompanhados apenas pela televisão e o videogame. 12 milhões das crianças entre 5 e 14 anos passam algum tempo sozinhas em casa durante o dia. Mas o que é mais violento? O conteúdo dos programas de televisão e videogames ou a babá Louise? Difícil dizer. E segundo o Conselho de Prevenção ao Crime, crianças que permanecem muito tempo sem a companhia de adultos correm um risco 3 vezes maior de se envolverem em acidentes ou com delinquência.
O casal Chris e Diane Tiberi mora em Richfield, no estado de Connecticut. Os dois trabalham fora. Os filhos Cassie, de 4 anos, e Luke, de 5 meses, passam um dia numa creche. A mãe diz que a separação sempre é difícil, mas agora pelo menos ela não se sente tão preocupada. Graças à tecnologia, ela pode ficar de olho nas crianças enquanto trabalha. A família Tibério participa de uma experiência da creche Children's Corner. 6 câmeras mandam, sem parar, imagens para sites que os pais podem acessar pela internet. Trabalho bem mais tranquila, sabendo que posso checar meus filhos a qualquer hora. Não é exatamente como uma televisão. As imagens chegam paradas e se renovam a cada 30 segundos. Por isso, o sistema não é totalmente seguro. A diretora da creche admite que, mesmo com as câmeras, ainda existe o risco das crianças serem maltratadas. Mas as professoras e as babás vão pensar 2 vezes. A União Americana pelas Liberdades Civis teme que essa supervisão cibernética seja uma violação do direito à privacidade do trabalhador. A diretora da creche prefere destacar os efeitos positivos. Um dos pais que era contra a experiência, quando passou a nos acompanhar via internet, começou a sugerir atividades para as crianças. E qualquer tecnologia que aumente a participação dos pais na educação dos filhos é bem-vinda. De Nova York, Herbert Henning. Hoje em dia, uma criança aprende a mexer no controle remoto da televisão antes mesmo de falar direito. E ainda não existe um estudo definitivo capaz de avaliar essa influência da TV. A agência de publicidade Standard Ogilvy & Mather decidiu pesquisar se as crianças estão ligadas na telinha todos os dias e também a atitude dos pais em relação a isso. Segundo a pesquisa, 93% das crianças assistem TV todos os dias. 30% dos pais controlam o tempo que a criança gasta vendo televisão. E 41% dos pais selecionam o conteúdo dos programas. Nesta pesquisa, a Standard Ogilvy & Mather entrevistou 600 crianças entre 7 e 15 anos das classes A, B e C em 3 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A educadora Tânia Zaguri é uma especialista em comportamento de crianças e faz um alerta. Os pais precisam estar seguros do que pretendem na educação dos filhos para evitar deformações de caráter. Nenhuma criança nasce tirana. A criança nasce ainda sem qualquer característica desse tipo, nem boa nem má. Então, é o ambiente que vai formá-la. Então, se os pais não forem seguros, não souberem exatamente o que eles pretendem na educação dos seus filhos, eles podem ajudar a que surja esse tipo de comportamento. Ou então evitar, sabendo exatamente como lidar com as crianças, ou seja, atendê-las nas suas necessidades básicas de amor, muito carinho, mas é preciso também muito equilíbrio por parte dos pais, saberem aplicar justamente os princípios pedagógicos que eles pretendem assumir na sua vida, E dessa forma é que vai haver equilíbrio na relação. É importante, então, impor os limites. Os limites são necessários até para a criança aprender a ter um certo nível de tolerância à frustração, porque na vida a gente não pode fazer tudo o que quer. Então é preciso que a criança tenha na família uma ajuda, no sentido dela aprender a tolerar as frustrações, aprender a ouvir um não. E para isso é preciso que os pais tenham muita clareza do que eles pretendem em termos da educação dos seus filhos. E você vai ver daqui a pouco. Surras, castigos e abuso sexual. A triste realidade da violência contra a criança. Ele batia com fio, mangueira, para tirar sangue. E ainda hoje, uma entrevista com Sandy e Júnior, que seguem a carreira de sucesso do pai, o cantor sertanejo Chororó. Nós voltamos no instante. Um dado assustador. O abuso sexual contra crianças cresceu 30% no último ano. As surras e os castigos pesados e injustos também vêm aumentando. Você vai ver agora uma reportagem que mostra exemplos dramáticos desse tipo de violência que atinge principalmente as crianças mais novas, aquelas que têm até 10 anos de idade. Nem
também acabam de chegar e já são desprezadas, abandonadas, jogadas no lixo. Algumas conseguem escapar de um final tão imediato para cair, sabe-se lá onde. Essa é a realidade de 5.000 crianças que vivem na capital mais rica do país. Tudo que elas recebem em abundância são maus tratos. Ele batia com fio, mangueira, para tirar sangue. É? É. Você tem marca? Não, mas meu irmão tem marca. Ele tem marca no rosto, inclusive nas pernas. Que ele batia muito de fivela no meu arame farpado, no meu irmão. E por que seu pai batia tanto assim? É porque ele era revoltado da vida e ele bebia muita pinga para esquecer isso. Essas crianças, boa tarde. Toca o telefone e lá vem mais uma história como a de Eric. Ao longo de um mês, chegam a ser 1.500 histórias denunciadas, em geral, pela piedade dos vizinhos. Comprovados os maus tratos, elas são retiradas da situação de risco e levadas para uma das 5 casas de abrigo do SOS Criança, como esta, no centro de São Paulo. Aqui vivem 70 crianças menores de 12 anos. Ele é muito ruim, ele pegava o chicote e batia em mim com o chicote. O que você sente quando você pensa na sua família? Eu não sei dizer, porque eu gosto muito deles. Minha mãe sumiu de casa, meu pai usava droga e batia na minha mãe. Aí uma certa vez, minha mãe ficou indo na igreja indo direto, até que uma vez ela sumiu de casa. Aí ela não voltou mais. Entre uma atividade e outra, elas vão tentando recuperar o direito à infância. Diante de marcas tão profundas, nem todas conseguem. Quem queimou sua mão? Só fala pra mim. Minha tia. Sua tia? Ela queimou com o quê? Com a colher? Também aos 7 anos, Maria, ao contrário, não se contém. Transforma a revolta por ter sido estuprada pelo próprio primo em explosões de raiva contra tudo e todos, principalmente se alguém tenta tocar no assunto. Você não gosta de falar da sua família? Mas eu tô com raiva de você! Aos poucos, vou me aproximando de Maria. Violência como a sofrida por Maria é o tipo de denúncia que mais vem assustando o pessoal do SOS. De janeiro a abril deste ano, os casos de violência sexual contra crianças cresceram 32% em relação ao mesmo período de 96. E aumentou muito o número de meninas em situação de rua. É só você observar que estão vendendo o sexo subliminarmente, né? Nas propagandas, em tudo que você vê, subliminarmente vendem o sexo. Sexo, sexo, sexo. Isso cai na cabeça dessas crianças que, além da venda do sexo, eu digo uma coisa interessante, esse progresso mentiroso que está aí, que vende cada vez mais o consumo, está tirando das nossas crianças uma etapa chamada infância e colocando nela a falsa adolescência. Então, hoje, uma criança de 12, 13 anos, ela já tem relação sexual, ela bebe, ela faz uma série de coisas. Por isso que nós não estamos mais vivendo a crise da criança e adolescente pobre. Estamos vivendo a crise da criança e adolescente geral. E se não acordarmos rapidamente, tentando trazer novamente essas crianças e adolescentes para o processo de socialização equilibrado, para uma cultura equilibrada, nós vamos fazer com que eles, sem dúvida nenhuma, adquiram como líder a droga e outras coisas mais. Tantas histórias de maus tratos, abandono e violência contra quem apenas começou a viver. Histórias muito parecidas, mas que podem ter finais mais felizes. Para isso, a turminha aqui vai contar pra gente o que eles mais querem. O que é, pessoal? Padrinho! E o que é um padrinho? Padrinho, qualquer um pode ser padrinho. Basta ter amor, carinho e atenção. Não queremos dinheiro, nada disso.
Só basta ter amor, carinho e atenção. E quem tiver qualquer tipo de denúncia de agressão contra uma criança deve ligar para o SOS Criança em São Paulo. O número do telefone é 011 1407. Repetindo, 011 1407.